dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que eu gosto bastante, que é tendências, né? Falar um pouco das tendências de AM. Eu vou projetar aqui meu slide e a gente já começa. Ok. Muito bem. Então, a ideia aqui, é lógico que quando a gente fala de tendências, né? Não é uma coisa fácil de se cravar na pedra, porque existem inúmeras, né? E aí, quando a gente trouxe essa abordagem, nós falamos inicialmente de desconsiderar três, e eu acabei trazendo como bônus uma quarta tendência. Então, nós vamos falar um pouquinho destacado para a gestão de identidades e acessos, né, e a M aí, algumas tendências que a gente vê se consolidando e vê que existem aí grandes chances de um futuro bem próximo, nós temos elas mais fortalecidas aí, tanto na questão de soluções, quanto na questão de processos para IAM, ok? Então vamos lá. Primeiro é importante destacar, eu vi essa estatística na apresentação anterior, e na verdade é uma estatística que mostra aí a importância de AM hoje. Então vamos destacar um pouquinho aqui. Qual é a importância de AM hoje? Notem que 74%, né, das brechas aí, do que houve de problemas, de incidentes de segurança, tem o fator humano e tem, obviamente, aí o fator de IAM, né? Foram trazidos algumas frases importantes durante o dia de hoje, como, por exemplo, IAM como sendo ali a porta de conexão com segurança, processos que envolvem pessoas, e aí a gente vê a importância disso, porque é um número alarmante. A gente está falando de 3/4 aí dos incidentes relacionados diretamente ali com fator humano e fator identidade, seja mau uso de privilégio, seja roubo de credenciais e assim por diante. E destaca um ponto importante também, que é a questão de quanto que, né, qual que é o forecast aí, qual que é a ideia de investimento, seja em soluções, em processos relacionados a IAM, né? Então, existe um relatório que trouxe aqui para 2024 há uma previsão de investimento de 75 bilhões de dólares, ou diretamente ou indiretamente ligados ali a IAM. Então, é um mercado a se explorar, e quando a gente fala explorar, a gente está falando tanto de atacantes quanto daqueles que precisam se defender, né? E quanto mais incidentes, obviamente mais foco, e aí a gente entra na questão de mais investimentos. Mais investimentos, a gente pode trazer isso como desenvolvimento, novas soluções, novas ideias. Como que eu posso me proteger, né, de ameaças que surgem ali, baseados nas explorações entre IAM, explorações de processos, de soluções de IAM, credenciais e assim por diante. Ainda falando um pouquinho do cenário geral, o que a gente viu é que a partir da pandemia, depois da pandemia, existe um termo agora que está muito forte, né, na internet, que é esse termo aqui, ó, Modern IAM. Então, esse é o pilar sobre as tendências que nós vamos falar, porque bastante coisa relacionada a isso. Quem acompanha ali as notícias, né, de IAM, de IDAM, de IGA, PAM e assim por diante, tem visto muito falar desse termo, modern. Obviamente que eu, particularmente, assim, não concordo muito com esse termo, porque o que é moderno hoje, amanhã já está defasado, né? Enfim, hoje o termo é esse e a gente vai partir desse termo. Não vamos entrar aqui em discussão filosófica, nada disso. Então, sentado nesse fundamento, nesse alicerce de Modern IAM, quais são algumas das tendências que nós temos visto e que estão se consolidando? Porque existem outras tendências que já estão no papel, né? Mas o que está se consolidando e está trazendo novos recursos,
trazendo mais complexidade ali para a questão de AM. Muitas coisas, obviamente, que é inteligência artificial, a gente tem visto aí, já existia, né, uma curva ascendente aí para o uso da inteligência artificial, e depois quando a OpenAI aí veio e trouxe o ChatGPT, e por consequência outros vieram e trouxeram outras soluções, essa curva ela se acentuou, né? Então, obviamente, nós iríamos falar aqui de inteligência artificial. Um outro fator também, uma outra tendência é a questão de passwordless. Esse é um assunto muito antigo, né? A gente tem visto já, quem está na área tem visto esse assunto sendo falado há muito tempo. Mas parece que agora realmente pegou, né? Agora a coisa tá pegando, está indo à frente. Então, a ideia aqui, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles, é eliminar o password, né? O tão, desculpa a expressão, mas o tão arcaico password que até hoje predomina aí para se fazer a autenticação. Existe um outro termo também, que é o Identity Fabric, que a gente vai explorar um pouquinho sobre ele. Até o Gartner traz esse termo como sendo uma tendência aí já para 2023 e consequentemente, para os próximos anos. E não se esquecendo de um fator que também cresce, óbvio que não no nível de IA, mas cresce muito também, que é a IoT, Internet das Coisas. E como a gente está falando de dispositivos interconectados, dispositivos, a gente precisa também de controle de acesso para esses dispositivos. Então, como que a AM está sendo vista, quais são as soluções que estão sendo criadas para proteger a IoT. Como eu disse, eram 3, viraram 4, a IoT aí acaba sendo como um bônus, para a gente não fugir das 3. Então, falando um pouquinho de inteligência artificial, existem relatórios que dizem que até 2025, né, ela vai ter um crescimento ali de 35% ao ano, chegando a uma estimativa de investimento de 126 bilhões de dólares. Então, é muita coisa voltada para a inteligência artificial. Óbvio que aqui a gente está falando um quadro geral, inteligência artificial como um todo, mas trazendo ali para o foco de AM, o que acontece ali, como que se utiliza hoje, né, inteligência artificial para IAM. Já existem soluções que estão trazendo, né, algumas pinceladas de inteligência artificial para o processo de IAM, mas eu vou trazer aqui alguns tópicos e abordar um pouquinho sobre como a gente poderia, de repente, se já existe ou qual seria, né, uma forma de se agregar inteligência artificial ali para a IAM. Então, por exemplo, regras de acesso, e aqui a gente está falando de regras condicionais. Hoje a gente cria regra condicional, por exemplo, o cara vai acessar de outro dispositivo, não é dispositivo da empresa, então ele precisa passar por um conjunto de autenticação um pouco mais forte, né? NFA e assim por diante, ou ainda, se ele está acessando de um outro país, eu preciso criar umas outras regras ali para conceder o acesso dele. Então, isso hoje, essas regras, né, são feitas manualmente por previsibilidade. Então, é onde a gente tem visto discussões para se incrementar, né, incluir inteligência artificial e criar ali um mecanismo de análise de comportamento do usuário e tudo mais, para que então esse próprio mecanismo consiga ali definir a complexidade de autenticação, quais os controles que serão trazidos ali para que aquele usuário então ele possa receber ali a autenticação e obviamente a autorização para os itens que ele tem acesso. Um outro ponto é a questão de workflows de aprovações. Hoje também são fechados, né? Então, a gente viu na palestra anterior, o gerente do cara aprova, vai para o dono lá do privilégio. Isso também é algo que pode ser mais flexibilizado ali com a inteligência artificial. Role mining, isso já existem soluções hoje, né, que trazem a inteligência artificial para role mining. É extremamente difícil a gente fazer, né, quando vai implementar um programa de IDAM, criar ali os perfis, associar esses perfis com as roles e tudo mais. Isso é um negócio extremamente complexo, dá um trabalho, uma dor de cabeça,
que com certeza ali com a implementação de inteligência artificial seria muito mais fácil, e quem sabe nem ter mais perfil, né? Ah, não, baseado em algumas características, até no comportamento da pessoa, a IA entrega para ele ali o que ele precisa, sem a necessidade de se criar um perfil pré-definido, né? Isso é uma provocação que eu faço. Onboarding, offboarding, quando um usuário entra ou sai, não, um colaborador, um terceiro entra ou sai da empresa, também. Eu não vou ficar me atendo muito a detalhes, mas é para a gente ver aqui a abrangência de se implementar a inteligência artificial dentro de soluções, né, dentro de processo ou até mesmo ferramentas de inteligência artificial. Que é, quando a gente fala ali de cloud, né, o ambiente de cloud, os entitlements ali, muita coisa envolvida, também complexo, criação de airbags, SOD e, por fim, PAM, né, até uma provocação aqui. PAM, hoje a gente sabe que existe ali uma segregação, quando eu tenho uma solução de PAM, eu acrescento ali usuários que vão ter só acesso àquela solução, por exemplo. Por que não fazer, de repente, o mesmo usuário do cara lá, com start-stop, e quando ele vai acessar uma solução onde ele precisa de administração, a inteligência artificial faz a elevação de usuário, depois tira, né? Então, são coisas que a gente precisa explorar e que tem um campo enorme ali na questão de inteligência artificial para trabalhar com IA. Um outro aspecto que eu trago aqui, então, é a questão do passwordless. Então, como nós já dissemos, esse assunto é antigo, né? Tem algumas soluções que trabalham com a autenticação sem password, mas é um termo que ainda não estava assim, um aculturamento que não estava tão implementado. As pessoas ainda tinham um certo receio, né? Vamos dizer dessa forma. E aí o que a gente vê agora, principalmente nesse ano passado, e até por causa, né, da situação da pandemia, não vou ficar entrando em mais detalhes aqui, porque já se falou muito dela, mas essa ruptura que houve necessidade ali de se facilitar a vida dos usuários, porque quem é que acessa remoto hoje? Não é mais só aquele time de TI ou, né, algumas pessoas que eram escolhidas a dedo para acesso remoto, acesso home office. Hoje são pessoas, usuários mais comuns, até mais leigos na questão da tecnologia, e existe um risco aí associado de como esses usuários não vão controlar suas senhas. Então, baseado nisso, o que a gente tem visto também é que, primeiro, existe uma previsão de crescimento aí de 26%, né, até 2025, culminando aí em um investimento de 3,8 bilhões em 2025 para passwordless, para soluções, né? E por que se traz isso? Porque a descentralização de identidades hoje ela é muito forte na web. Então, eu tenho lá meu usuário e senha do Google, tenho meu usuário e senha da Microsoft, tenho meu usuário e senha do Zoho, tenho meu usuário e senha da HostGator, tenho meu usuário e senha lá do banco, embora o banco já não usa mais usuário e senha, mas trazendo aqui a abordagem, nós temos várias credenciais totalmente descentralizadas. Não é uma que a pessoa tem, pelo CPF dela, o governo recebeu lá, né, como a gente tem visto um movimento do Gov para isso, mas muito tímido ainda, mas para tudo, né? Então, existe uma descentralização muito forte ali das identidades, mas aí começa a se aparecer itens para tecnologias para tirar a senha de cena, né? Um deles é o Magic Link, por exemplo, onde o cara vai lá, recebe no e-mail ali o link dele. Coloquei até em vermelho aqui, porque não necessariamente indica algo seguro, porque para o Magic Link, ok, legal, eu não tenho senha para acessar uma determinada aplicação, mas eu tenho senha para acessar o meu e-mail onde eu recebo o Magic Link. Então, ainda precisa evoluir, né? Esse é um ponto. Óbvio que existe aí uma evolução, mas existem brechas também. Depois, a gente vê aí a força da autenticação biométrica, e até um exemplo, né?
IBM tinha abandonado a questão de biometria facial uns tempos atrás, porque não estava legal, e agora a gente vê ela novamente resgatando esse assunto, trazendo os bancos usando isso com muita força, né? Hoje você autentica o seu dispositivo na sua conta conta bancária, simplesmente ali com a sua face. Então, isso veio com força agora. E aí muda a questão do fator de autenticação. O que era, então, o que eu sei, o que eu conheço, que era a minha senha, na verdade é agora o que eu sou, né? Então, a biometria é o que eu sou. Basicamente é isso, é uma inversão de fator de autenticação. A implantação do MFA, né? Consequentemente, a gente vê aí a distribuição, né, e uma força muito grande de um protocolo que vem novo, até, né, para a gente colocar assim, mas com muita força, apoio de grandes empresas de tecnologia, que é o FIDO. Chegando até, aí a gente vai ver algumas notícias, né, eu acho que esse é um ponto de ruptura que eu estou trazendo aqui, essa notícia. Semana passada, né, essa notícia, o Google veio e definiu que o acesso default não é mais password. Então, o Google, ali, usando o próprio protocolo FIDO, trouxe ali a solução deles, que é o passkey, e a partir de agora, o padrão, né? Não é que a solução liberou ali uma opção para se ter ou não um password, não. O padrão do Google agora é não trabalhar mais com senha, e sim o próprio passkey. Então, esse é um assunto extremamente importante. A gente vê uma virada cultural extrema nisso daí. E não tem mais volta, né? A gente vê aí as empresas, hoje mesmo, parece que o WhatsApp também disponibilizou o Passkey agora na plataforma deles. Então, as empresas adotando e muito em breve vão seguir aí a tendência do Google de começar a colocar como padrão aí o passwordless. Bom, um outro tema é o Identity Fabric, mas o que é esse cara, né? É um tema novo, é um tema que assim não é tão falado, mas basicamente, né, a descrição dele é que é uma camada abstrata de gerenciamento de identidades em um ambiente de gestão de identidades descentralizado. Tá, mas e aí? Vamos nos atentar a duas palavras importantes aqui, a questão do abstrata e o descentralizado. Então, quando a gente traz a questão de abstração para a ciência da computação, a gente está falando basicamente é o quê? Pegar uma complexidade enorme que existe ali por trás, no back, né? E transformar isso, traduzir isso para o usuário de uma forma mais simplificada. E não só para o usuário, talvez para o administrador também, mas expor só a funcionalidade básica do sistema, ou essencial. Então, o que é a gestão de identidade? Basicamente é controlar uma identidade, criar usuário, implementar ali a senha para esse usuário, verificar se esse usuário ainda existe, se ele ainda é válido, se a pessoa que está associada com ele, ou né, o robô, enfim, o usuário lá em si, o API, ainda existe, e derrubar esse usuário. Existe o ciclo de vida ali da identidade. Basicamente é isso, né? Mas quando a gente traz a complexidade de um monte de coisas, de um monte de processos por trás disso, é difícil de administrar, né? Então, você não tem só que se preocupar com o ciclo de vida da identidade, você tem que se preocupar também com toda a complexidade que existe para suportar esse ciclo de vida da identidade. Então, a abstração do Identity Fabric é justamente para fazer isso. Ó, existe a complexidade, ok? Vamos criar uma solução para isso e você faz o que você precisa fazer. Controla o ciclo de vida da identidade. Da identidade. E, por fim, descentralizada. Então, ela é muito indicada para ambientes descentralizados. E aí a gente fala de soluções de IAM, já peguei situações de empresas usarem mais de uma solução de IAM, né? Ainda mais agora com essa questão de cloud, né? Cada cloud tem a sua solução, a Microsoft tem a Entra, a AWS tem lá a IAM, tem a Cognito e assim por diante. Então, esse emaranhado, né, de soluções de IAM, ligado também a aplicativos que talvez tenha ali o seu controle de IAM, eu vou pegar um exemplo, né? Falo aplicativo, mas pode ser uma solução mais complexa. O SAP tem lá suas soluções de IAM,
próprios, citar uma solução já um pouco antiga, mas funciona aí, o SAP GRC. Então, ele tem a sua própria solução, e a gente coloca nesse texto também ambientes legados, sistemas legados que sequer tem uma solução ali, ou faz um controle muito simplista de acesso. Às vezes o controle que faz é só identificação e autenticação, não tem nem nível de autorização lá dentro. Então, pega-se tudo isso, imagina a quantidade de identidades que tem, né? E pega essa complexidade, desenvolve uma solução e fala, a partir de agora essa solução cuida dessa complexidade e você só se preocupa com o que você tem que se preocupar, com o essencial, funcionalidade essencial. Então, aqui um exemplo, né, básico de um problema, né, vamos dizer assim, de uma situação complexa de Identity Fabric. Tenho aqui linhas, né, de clientes, parceiros, terceiros, tem empregados, né, colaboradores internos, e aí a gente tem vários provedores de identidade, vários acessos, podem acessar de repente cloud, podem acessar um ambiente federado, podem acessar um ambiente legado, e até então como que as empresas tinham trabalhado com isso? Basicamente com 2 pontos, federação e single sign-on. Então eu tenho domínios diferentes, beleza, vou lá, tento ligar uma federação, fazer, beleza, consigo ali trazer um nível um pouco melhor, né, de centralização de identidade, porque normalmente a maioria das empresas trabalham muito com uma estratégia de centralização, né? Algumas não, mas a maioria sim, porque facilita a vida, mas ao mesmo tempo que você trabalha com estratégia, você tem sistemas sendo agregados descentralizando. Então, cria uma federação ou simplesmente faço ali um single sign-on, né, para facilitar a vida. Mas ainda assim não é suficiente. Se você pega, por exemplo, uma camada de sistemas legados que não trabalham em protocolo de single sign-on, como é que funciona? Então, né, a fábrica de identidade, ela entra nesse meio, ela é esse orquestrador que faz ali essa roda girar. Então, eu pego ali, não importa quem é meu usuário, não importa qual é o provedor de identidade, não importa para onde ele vai, o que ele vai acessar, ela consegue colocar, né, fazer esse moinho girar. E não faz só a entrega de gestão de identidade, ela faz também entrega de gestão de acessos, faz a TIGA, né, a governança disso, de uma forma que facilite a vida, né? Então, essa é a tendência que o Gartner traz. Obviamente que isso tende a aumentar conforme a adequação ali à IAM, né? Porque essa é a tendência que nós temos visto, é isso que a gente tem visto acompanhando, né? As empresas cada vez mais preocupadas com o IAM, e quando se preocupa com o IAM, a complexidade aumenta, e aí entra aí talvez a solução de Identity Fabric. Bom, e por fim, nós temos aqui a IoT, né? Passar brevemente. A IoT a gente vê uma rápida expansão também. Estatísticas mostram em torno de 8% de crescimento ao ano, e a gente tem visto muita coisa, né? Muito dispositivo aí sendo conectado à internet, ainda mais com protocolos novos de conexão de dados, como 5G e assim por diante, né? 6G já está sendo prometido aí. A tendência são esses dispositivos estarem conectados diretamente, né? Nem passar aí para um roteador ou para um outro dispositivo de centralização. Então, essa expansão ela vai continuar e vai ser cada vez mais explorado, né, os dispositivos conectados. E a gente tem a alta diversificação, que a IoT está desde a nossa casa ali, né, de repente uma máquina de lavar louça ali, uma lavadora de roupa, a própria Smart TV, a Alexa, que talvez a gente tenha ali, até um ambiente industrial, né, dispositivos dentro do ambiente industrial capazes de se conectar. E, por fim, a gente nota que IAM tradicional, usuário e senha, aquela coisa toda, não é indicado, né? Não funciona para a IoT. Então, o movimento que nós vemos aí é, primeiro, atacantes explorando. Aqui nós temos 2 notícias, né? Por exemplo, o FDA ali, que é a Anvisa, né, dos Estados Unidos, trazendo ali a preocupação de se dispositivos cardíacos poderem ser hackeados. E um exemplo aqui do que aconteceu em um aeroporto ali de Portugal, né, quando o pessoal acabou se conectando ali à TV que deveria mostrar ali
os status dos voos e publicou ali um vídeo pornográfico naquela TV. Coisas, né, uma coisa um pouco mais preocupante, outra nem tanto, mas que com certeza, né, quebra a reputação de uma empresa. E qual que é o movimento ali, né? A gente vê soluções começando a aparecer para integrar certificados de autenticação, integrar autenticação assíncrona, né? Pares de chaves entre os dispositivos. Por exemplo, a gente tem os drones, né? Existe uma solução da Mavic, que ele tem a capacidade ali, através de pares de chaves assíncronas, fazer a comunicação entre os drones. Então, eles conseguem fazer um voo sincronizado, mas isso numa comunicação entre eles, fechada por um controle de acesso. Dispositivos de controle de hardware, né? Autenticação através de um dispositivo de hardware, e plataformas específicas para IoT. Então, tanto o Google Cloud, quanto, né, o GCP, o Azure, a AWS, já traz esse conceito de plataforma. Por exemplo, a AWS tem ali a IoT Core, justamente para criar uma complexidade maior de gestão de IoT devices, mas que traz ali soluções de IAM muito parrudas, né? Usa a própria solução de IAM ali da AWS. E quando a gente vai para o ambiente industrial, a gente vê, por exemplo, ali a Siemens, né, trazendo a solução MindSphere. Então, um sensor ali, né, um sensor térmico, por exemplo, eu consigo criar RBACs, eu consigo implementar complexidades de IAM que antes não existiam, né? Então, ficava vulnerável, poderia ser acessado se alguém conseguisse o controle ali daquela rede. Então, agora, por mais que consiga o controle, ele ainda assim consegue chegar no ponto de fazer essa gestão de acesso nos dispositivos. Bom, pessoal, então assim, né, basicamente eram essas as tendências. Tentei abordar um pouquinho aqui cada uma delas, trazer, né, alguns aspectos de cada uma delas, como que estão associadas diretamente à IAM, né? Gosto, como falei, é um assunto que eu gosto, eu leio bastante sobre esse ponto, né? Procuro ficar antenado. É a minha área hoje, né? Atuo como gestor ali na GFT e voltado diretamente ali a projetos de AM. Então, a gente sabe que tecnologia não se pode parar. Gosto de AM, né? Uma área que eu particularmente invisto, mas sou de toda a segurança. Tenho aí cerca de 17 anos trabalhando em segurança da informação. E eu deixo aqui os meus contatos, né? Esse é o meu contato do LinkedIn. Agradeço a vocês. Sei que vocês tiraram um tempo aí, um tempo precioso. Talvez tiraram de lado algo que precisavam aí, deixaram, né, alguma prioridade para estar aqui. Então, gratidão, né, por isso. E meus contatos, caso precisem, estamos à disposição.